Olá, seja bem-vindo a mais um momento de aula aqui para vocês com a nossa disciplina Gestão de Pessoas. E hoje nós vamos bater um bate-papo aqui interessante sobre os desafios da liderança no campo da gestão de pessoas. Por quê? Porque por alguns fatos que nós vamos falar aqui, não só dentro da igreja, mas como na empresa, no setor em geral. Tanto faz a organização do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor. Nós vamos dar uma pincelada nisso aí que nós já vimos lá em Direito Eclesiástico. Eu acho que você lembra que nós tivemos essa área aí sobre os braços do direito e nós vimos lá falando ali das empresas, né? Empresa do primeiro setor, segundo e terceiro setor. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a questão do desafio da liderança no campo da gestão de pessoas. Entendendo sempre que gerir pessoas é sempre um desafio, e esse desafio não é pequeno, é um desafio gigante, gerir pessoas. Por alguns fatos que deve se levar em conta nesse processo. E o maior fato que se leva em conta nesse processo é o que chama, dentro da questão igreja, é o fator livre-arbítrio das pessoas. A igreja ela é uma organização do terceiro setor e ela trabalha com o voluntariado. As pessoas que funcionam dentro da igreja, elas são voluntárias, elas exercem trabalho voluntário, porque a igreja é uma instituição pública de direito privado e ela funciona como uma filantropia e as pessoas não têm vínculo empregatício. Daí, essa rotatividade dentro do campo da liderança, ela é uma rotatividade comum, isso é normal nas organizações. Tanto que no nosso ministério, os cargos, os ofícios, eles são registrados anualmente, podendo ser renovados ou não. Isso vai depender de duas coisas. Primeiro, o querer da pessoa e, em segundo lugar, o querer da instituição e essa questão de engajamento, se deu certo, se não deu, se a pessoa funcionou bem, se não funcionou. Isso tudo tem a ver com essa questão da gestão de pessoa. A voluntariedade é a qualidade daquele que atua segundo apenas sua própria vontade ou seguindo seus impulsos do momento, sejam por livre-arbítrio, por capricho ou obstinação. Tem pessoas que exercem aquela função voluntária ali por amor, por liberdade, por querer servir a Deus, mas tem também aquelas pessoas que fazem por capricho, no sentido, eu vou mostrar para todo mundo que eu consigo, eu vou mostrar para todo mundo que eu faço, eu vou mostrar que eu posso fazer isso. Então vai lá, dá o nome, se entrega aquilo ali e vai e faz. Isso não é ruim, isso é bom. E tem aquelas que fazem por obstinação, pessoas que botam na cabeça de ser, de crescer, de ir lá, e aí querem fazer a todo custo e acaba até de certa forma fazendo. Até quando vai continuar fazendo? O sucesso disso aí, isso vai depender muito de outras questões, principalmente as questões espirituais, de chamada de Deus e das convicções da pessoa, do amor a Cristo, da obra de Deus. Então todas essas coisas aí estão como influência dentro dessa produtividade aí no campo da liderança, no campo da funcionalidade das pessoas dentro da instituição religiosa. O gestor, o pastor, que é um gestor, um diretor ali, que toma conta da igreja, que toma conta do setor. Um evangelista, pastor, pode ser um gestor, pode ser ele estiver tomando conta efetivamente de uma igreja. Então ele ali é um gestor, de certa forma. O gestor de pessoas, ele deve ter uma mente voltada para crescimento, para desenvolvimento, e entender essas coisas. Porque se ficarmos constrangidos, tristes, abatidos toda vez que uma pessoa entra em um determinado setor da igreja e depois sai, ou entra na própria igreja e depois pede para sair, aí a coisa vai ficar muito complicada para a gente. Então, é um desafio, né? É um desafio para a igreja. Na igreja, todos devem ser voluntários em suas atividades. E dentro desse processo, o gestor ou líder deve entender que as pessoas são sempre remanejadas, substituídas ou simplesmente removidas por várias questões, tais como ineficiência, falta de vontade, irresponsabilidade, falta de probidade, deficiência de engajamento e tantos outros fatores que fazem parte desse remanejamento de pessoas. Por exemplo,
Alguém pode entrar lá na equipe de louvor, porque quer, gosta de tocar, mas a pessoa não consegue desenvolver ali a música, não consegue cantar legal, ela não consegue fazer, ela quer, mas não consegue. Então há uma questão chamada ineficiência. A pessoa quer, mas ela não é eficiente. E ela deve ficar ali? Não, ela precisa ser removida, colocada outra no lugar. E ela vai para onde? Ela vai para o setor de treinamento. Ela vai se desenvolver. Ela precisa ser humilde e entender isso. Vai aprender a cantar, aprender a tocar, aprender a fazer a coisa melhor para quando voltar a fazer então com qualidade. Isso faz parte de uma administração. Ah, eu quero pregar, eu quero ser um pregador numa célula, eu quero liderar uma célula, pregar numa Cefac. Mas quando prega não sabe o que diz, prega tudo errado, lê a Bíblia errado, fala errado. E aí, vai ficar? Não, não vai dar certo. Vai ser remanejada, colocada outra pessoa no lugar. E ela vai para onde? Ela vai para o setor de treinamento. Lembra que nós falamos lá das 5 âncoras ali da gestão de pessoas dentro da administração da igreja? Provisão, integração social, treinamento e engajamento e formação contínua. Então, ou seja, se a pessoa está no processo de engajamento e não engajou, não deu certo, ela volta para o setor de treinamento, ela pode ser engajada em outra área, ela pode treinar melhor, se adaptar, aprender e desenvolver com mais eficácia depois lá naquele lugar. Tem um outro fator chamado irresponsabilidade, pessoas que assumem cargos, mas elas não têm a vontade de fazer, se tornam pessoas ociosas com um cargo na mão, ou seja, um missionário que não faz missões, um evangelista que não evangeliza, um cantor que não canta, um tocador que não quer ensaiar, que não quer tocar, um professor que não ensina. Então, tudo isso está envolvido nessa questão de remanejamento. É aquilo que a gente precisa entender. Se não dá, não dá. Se não é, não é. Se assumir um compromisso, faça, dê conta. Se não dá conta, deixa outro fazer e volta para o setor de treinamento, que vai ser muito melhor ali para você. Amém? É isso que eu penso, na verdade, é isso que é administração. Daí, pastor, quais são as coisas que o gestor precisa ter, que o líder precisa ter para lidar com essas situações? Eu quero deixar aqui para você 3 conselhos básicos, simples e fácil de você entender. Primeiro, o gestor não pode ter discípulos de estimação, ou seja, achando que aquilo ali é uma propriedade sua. O discípulo não é uma propriedade do líder. Ele é uma propriedade exclusiva de Deus. E ele é livre. Se ele quer fazer parte da sua liderança, que você aceitar, ele faz. Mas se você quiser ele na sua liderança, ele não quiser, então ele não vai fazer. Porque ele não é propriedade sua. Então, pessoas são sempre livres. Tomam as decisões que querem e vão para onde querem, quando querem. A única coisa que faz com que uma pessoa permaneça na equipe, na igreja local, ou até mesmo em seu ministério, é o que ela tem a ganhar com esse ministério, com essa decisão. E o que você ou o reino de Deus tem a ganhar ou a oferecer. Isso dentro de uma reciprocidade. Ou seja, uma pessoa para atuar, para permanecer em uma igreja, ela está lá em busca de algo. Se não estiver buscando em busca de alguma coisa, ela está lá em busca de Deus. Então é preciso que os trabalhos que nós oferecemos ali ao Senhor, eles sejam trabalhos que agreguem valor ali às pessoas. Ou seja, eu estou aqui por quê? Eles vão buscar isso. Se elas não encontrarem aquilo pelo qual elas estão buscando, elas não ficam. A mesma coisa dentro de uma liderança. Estou dentro de uma liderança, eu preciso então ali crescer nessa liderança, mas então eu preciso, quem é gestor, precisa gerir isso aí. Estar sempre enxertando conhecimento novo, coisas novas, ali capacitando pessoas para que elas venham se desenvolver. E ali produzir esse alto desempenho dentro da liderança, para que cada um se desenvolva. Senão, as pessoas não ficam, porque há um interesse recíproco ali, não só da pessoa em relação ao que a liderança e a igreja têm a oferecer, como também a igreja no que a pessoa também tem a oferecer, porque eu não vou querer, de forma nenhuma, alguém numa equipe minha de liderança que não funciona, que não faz acontecer, não liga, não está nem aí, chama para uma reunião, não vai, tem um treinamento, não participa,
dá uma missão, não faz, entrega uma responsabilidade, deixa na mão, é irresponsável. Para que uma pessoa dessa na equipe não funciona? Então há um interesse recíproco, não só da gestão para o gerido, como também do gerido para a gestão. É necessário que se tenha alguma coisa a oferecer dentro daquela questão. E o próprio reino de Deus funciona dessa forma. Você precisa ter algo a oferecer para Deus, assim como Deus já te deu a vida. Então, essa é a primeira coisa. Não deve ter discípulo de estimação. As pessoas não são suas. Elas pertencem ao reino de Deus. Apenas estão caminhando com você. A segunda questão é que as pessoas em sua volta, elas não são eternas. Elas são passageiras. A vida é como um trem. E nós estamos nesse trem, aí andando em direção ao céu. Algumas pessoas sentam do nosso lado, depois já não estão mais. Outras sentam do outro, depois já não estão mais. As pessoas vão, aparecem em nossas vidas, passam. E você também é passageiro. E você vai passar na vida de muita gente. Já passou na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas importantes já passaram pelas suas mãos. Já tiveram do seu lado aí, orando com você, chorando com você, rindo com você. E hoje já não estão mais. Umas foram embora para outros lugares, saíram do ministério. Outras o Senhor levou. Então as pessoas não são eternas. Por isso a gente precisa ter sempre isso. O reino, ele vai sempre continuar. As pessoas vão passar por essa terra, mas elas estão caminhando para o ciclo da eternidade. O caminho é esse. E o lado das pessoas é esse, é a eternidade. Então a gente precisa entender que essas pessoas não são eternas. Na existência da linha do tempo, em nossas vidas, as pessoas vêm e vão. Nada é para sempre. Precisamos aproveitar o máximo o que cada um tem a oferecer enquanto está conosco no caminho, para que levemos seus exemplos em nossa mente no decorrer da nossa história. Pois as pessoas não são eternas e o gestor precisa saber disso. As pessoas que fazem parte do nosso stakeholder, que é nossa rede de relacionamentos dentro daquilo que nós fazemos, não vão ficar para sempre conosco, elas são passageiras. Então nós precisamos aproveitá-las enquanto elas estão conosco. E elas precisam aproveitar de nós enquanto também estão conosco, porque isso vai passar. Uma outra coisa que a gente precisa aprender é que mudar sempre será necessário. A mudança, ela faz parte da vida. O que nós não podemos mudar são os princípios elementares do reino de Deus. Mas a nossa forma de viver, nossa praticidade, nosso desempenho, a forma de liderar, essas coisas são passageiras, elas mudam, elas se aplicam, cada coisa no seu determinado tempo. O mundo ele está mudando a passos de gigante e nós precisamos mudar também as nossas ideias, precisamos inovar o nosso jeito de liderar. O gestor que não aceita mudança é um cabeça dura e terá dificuldades para avançar, pois quem faz o tempo todo as mesmas coisas terá sempre os mesmos resultados. Uma mudança na logística administrativa será sempre bem-vinda em tempos oportunos. Essa mudança tende a mexer com o que está sossegado. Haja visto que o sossego atrai uma certa zona de conforto e paralisa um projeto inteiro. Daí, às vezes, precisamos inovar as coisas sem ferir os princípios eternos da palavra de Deus. O remanejamento de oficiais desafia as pessoas a fazerem coisas diferentes de maneira diferente. Causar uma agitação positiva no rebanho para que produzam coisas novas de um jeito novo será sempre uma atitude da gestão e um desafio para o líder que administra pessoas e projetos. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Deus abençoe.